Capítulo 10. Quando você crê em Deus, mas confia mais no dinheiro. Recém-convertido a seguidor de Jesus, ainda na faculdade, fui à igreja com alguns amigos em uma manhã fria de domingo. Durante um dos cânticos de adoração, vi uma senhora sentada a alguns bancos à frente que, pelo que parecia, levava uma vida difícil. Seu rosto era atraente, mas rugas prematuras denunciavam parte da sua história. Usava roupas bastante gastas, demonstrando que devia lhe faltar critério para gastar dinheiro. Não soube como explicar na época, mas senti uma compaixão por aquela mulher que só fez crescer. No fundo, foi como se Deus me cutucasse para lhe dar todo o dinheiro que levava comigo. Já contei aqui do meu problema com a preocupação. Não ter dinheiro suficiente é uma preocupação vitalícia minha, realçada mais uma vez naquele instante. Sendo um tanto egoísta, raciocinei. Será que meu inimigo espiritual está me tentando a ser generoso? Não, deve ser Deus. Quando abri a carteira, tudo o que encontrei foi uma nota de $5. Minha mente lógica se intrometeu na mesma hora. Isso não basta para fazer diferença na vida dela. São só $5. Além do mais, pretendia gastar esse dinheiro com o almoço. E estou com fome. Por mais que tentasse argumentar, o sentimento não diminuía. Dê a ela todo o dinheiro que você tem, mesmo que sejam só $5. Não querendo desapontar aquela que eu acreditava ser a voz silenciosa de Deus, aproximei-me devagarinho da mulher, receoso de parecer um excêntrico ou que a estivesse perseguindo. Minha senhora, disse eu, todo gentil, sei que sou estranho, mas creio que Deus quer que eu dê isso para você. Sei que não é muito, mas é tudo o que tenho. Ela abaixou os olhos para os meus míseros $5 e não pude evitar de me sentir envergonhado. Será que a insultara? Ela se sentiria humilhada? Todavia, seu semblante mudou dramaticamente. Seus olhos cintilaram. Parecia alguém que tivesse acabado de ganhar na loteria. Ela ergueu os braços, sorriu para o teto e exclamou: Obrigada, meu Deus! Eu o amo tanto! Em seguida me abraçou, lágrimas a lhe escorrer pelo rosto. Tentei lhe entregar o dinheiro e me afastar de fininho, mas a mulher me segurou. Explicou que, naquele dia, ao acordar, senti uma vontade desesperada de ir à igreja adorar a Deus. Mas era mãe solteira, estava sem dinheiro e só receberia salário na próxima terça-feira. Tinha combustível no carro para chegar à igreja, mas não o suficiente para voltar para casa. Dividida entre ir e ficar, perguntou a Deus o que devia fazer. Depois de buscá-lo por alguns minutos, sentiu que ele a guiava para ir à igreja e confiar. Assim, ela colocou o filho de 8 anos no carro e partiu, sem saber ao certo como voltariam para casa. Quando lhe entreguei o dinheiro, ela sabia que $5 pagariam o combustível que a levasse para casa e mais um pouco. Deus provera em seu favor milagrosamente. Afastei-me admirado da bondade divina. Então pensei, mas e agora? Como vou almoçar? Quando acabou o culto, um amigo me convidou para almoçar e avisou que estava pagando. Em vez dos tacos habituais de 50 centavos cada, meu amigo me pagou um hambúrguer de $8. Deus é muito bom. Avanço rápido por vários anos e experimentei a mesma sensação outra vez, de que Deus queria que eu doasse todo o conteúdo da minha carteira. Agora para um senhor que vi sozinho, parado junto a seu veículo em ruínas. Quando abri a carteira, em vez de uma nota de $5, encontrei uma de 100. Pensei, deve ser o diabo me tentando a ser generoso de novo. Imediatamente travei sérias negociações com a voz que julgava ser de Deus. Na primeira vez, com a mãe solteira, obedeci. Dessa vez, não. Isso mesmo. Guardando o dinheiro, ignorei a voz e fui embora. Em se tratando de dinheiro, pode ser fácil confiar em Deus quando o valor em jogo é baixo. Do contrário, é tentador confiar no dinheiro. No dinheiro confiamos.
Há uma grande ironia no país em que vivo. Impressas de uma extremidade à outra do verso da nota de $1 norte-americano estão as palavras "Em Deus confiamos". Contudo, para a maioria de nós, o lema simplesmente não traduz a verdade. Podemos dizer que confiamos em Deus, mas nossos atos demonstram o que se passa de fato. Nós, cristãos ateus, costumamos falar de Deus da boca para fora, mas, no viver diário, somos tentados a confiar, servir e adorar justo o dinheiro no qual esse lema está impresso. As palavras de Jesus em Lucas 12:34 não deixam espaço para nós nos escondermos. O lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Se visse como vivi durante anos, você provavelmente concluiria que eu não considerava Deus o meu tesouro. Claro, procurava evitar a busca só da minha felicidade e prazer, mas meus atos deixavam claro que eu entesourava as coisas deste mundo. E, se meu tesouro estava neste mundo, então não era nas coisas que importavam para Deus. Por tempo demais eu disse crer em Deus, mas confiei no dinheiro. Isso vale para você também? Confiar no dinheiro em geral nos acontece sem que o percebamos. A maioria de nós acredita, talvez secretamente, que o dinheiro é capaz de trazer a felicidade. Talvez você não pense assim. Talvez, como os Beatles, você acredite que tudo o que você precisa é o amor. Mas vamos fazer uma pequena experiência e nos perguntar: será que um pouco mais de dinheiro tornaria a nossa vida melhor? A maioria de nós diria sim, com 3 pontos de exclamação. A contradição é condenatória. Dizemos que o dinheiro não traz felicidade enquanto acreditamos que mais dinheiro na verdade o fará. Outra maneira pela qual o dinheiro se infiltra em nossa vida é quando temos o bastante, quando nos sentimos seguros. Bastante é quantidade diferente de pessoa para pessoa. Eu poderia precisar de mais do que você para me sentir seguro, ou não. Lembro-me de uma vez quando o garoto, sentado no alpendre da minha avó, em que ela me contou histórias da Grande Depressão, horrores que ela própria vivenciara. Naquele exato momento, durante nossa conversa, mesmo eu tendo apenas 8 anos, decidi que jamais deixaria minha família passar por nada parecido. Fiz o voto a mim mesmo de que sempre teríamos dinheiro suficiente. Minha mente jovem fez uma opção inconsciente de servir a meu salvador funcional, o dinheiro. Para mim, mais dinheiro sempre foi igual a mais segurança. O fim do nosso mundo? Para qualquer pessoa que tenha depositado esperança, felicidade e segurança no dinheiro, os últimos meses de 2008 serviram como um alerta muito sério. Não se podia ir a parte nenhuma sem ouvir alguém falar na liquefação financeira global. Até cristãos de uma vida inteira, que deveriam estar buscando sua provisão em Deus, viram-se entrando em pânico. A cortina foi aberta e nosso falso Deus dinheiro foi claramente revelado. O motivo pelo qual o dinheiro representa uma luta tão grande para tantos de nós é o fato de ele, sem dúvida, ser o principal competidor por nosso coração. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Muita gente cita errado este versículo dizendo: o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas o dinheiro não é mal, ele é amoral. Pode ser usado para o bem ou para o mal. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro leva a outros abusos, seja de poder, seja de sexo ou de outros pecados. A questão é tão importante que até Jesus a tratou sem rodeios. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É triste, mas os atos de muitos cristãos ateus indicam que eles adoram o dinheiro no lugar de Deus. Alguns até mesmo chegam a viver como se acreditassem que Deus existe para nos ajudar a adquirir mais dinheiro e bens.
Em minha opinião, essa é a raiz do perigoso evangelho da prosperidade. Embora seja verdade que Deus quer ver seu povo abençoado, muitos acreditam que isso significa que Deus quer todo mundo rico. Toda pessoa que já experimentou amor profundo em seu relacionamento sabe que é possível ser abençoado em mais de uma forma. Deus não é contra as pessoas possuírem dinheiro e coisas, mas com certeza odeia quando o dinheiro e os bens possuem o seu povo. 2 encontros. Mateus conta 2 histórias sobre sujeitos ricos que conheceram Jesus. O primeiro era um jovem rico, inteligente e bem educado, com a vida em ascensão. Provavelmente se formou entre os primeiros da classe, foi logo promovido e tornou-se um líder rico. Quando se encontrou com Jesus, perguntou-lhe o que precisava fazer para ter a vida eterna. Jesus foi direto em sua resposta. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Jesus o desafiou a escolher seu Senhor. E o versículo seguinte revela a decisão que ele tomou. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Podemos pensar que nunca rejeitaríamos Jesus dessa maneira, mas fazemos escolhas semelhantes todos os dias da nossa vida. Gastamos mais com café e música do que ofertamos na igreja. Lamentamos perder nosso programa de televisão favorito mais do que perder o momento de leitura da Bíblia. Acordamos de manhã sonhando com o que fazer para ganhar mais dinheiro em vez de como doaremos mais. Depois que o jovem rico foi embora, Jesus continuou a conversa com os discípulos. Digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Li esse versículo durante anos sem aplicá-lo à minha vida. Não me considerava rico, nem você, provavelmente. Há sempre alguém mais rico. Em vez de nos compararmos com nossos vizinhos, no entanto, precisamos fazê-lo com o resto do mundo. Mais da metade das pessoas do mundo vivem com menos de $2 ao dia, em condições de incrível miséria e dureza. A realidade é que a maioria da população dos Estados Unidos é podre de rica. Infelizmente, Jesus mostra que nossa riqueza nos coloca em extrema desvantagem espiritual. Nós, pessoas ricas, temos dificuldade para confiar em Deus porque, em vez disso, confiamos em nosso dinheiro. Você conhece aquela parte da oração do Senhor que diz: dá-nos o nosso pão de cada dia? Qual o real significado dela para nós? Você já viu Deus prover para a sua vida por meio de um milagre? Particularmente, nunca deixei de fazer uma refeição por não poder pagá-la ou por não ter acesso a nenhuma comida. Contudo, apesar de sermos ricos, a maioria de nós não se sente rica. E, por não nos sentirmos ricos, queremos mais justamente daquilo que nos está enfraquecendo espiritualmente. Estamos dobrando o efeito da doença em vez de procurar a cura. O outro sujeito rico que Jesus encontrou não era nem de perto tão moral quanto o primeiro. Chamava-se Zaqueu. Ora, Zaqueu era pequenino, era bem baixinho. Todo mundo que o conhecia o desprezava. Ele prestava serviço ao governo romano coletando impostos, o que na prática significava uma licença implícita para roubar. Tudo que coletasse além do que a pessoa devia, ele podia embolsar. Um dia, quando Jesus entrou na cidade, Zaqueu subiu com muito esforço em uma árvore. Queria ver Jesus com os próprios olhos, de modo que precisava encontrar um ponto de observação que lhe permitisse enxergar acima da multidão. Ao erguer os olhos e vê-lo, Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu, em um lance que confundiu muita gente. Por que ele se associaria a um pecador tão bem conhecido? Jesus não pediu a Zaqueu que vendesse todos os seus bens, nem que desse qualquer dinheiro para os pobres, como pedira ao jovem governante rico. No entanto, Zaqueu, com um espírito instintivo de arrependimento, disse: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Lucas 19:8.
Os atos de Zaqueu declaravam quanto seu coração mudara de repente. Eu só pensava em dinheiro, o que ele podia comprar e a segurança que propiciava. Mas, quando enxerguei Jesus de verdade e me encontrei com ele, o dinheiro deixou de ser importante para mim. Diferente do jovem governante rico, esse coletor de impostos corrupto tinha tanta fome de salvação e de comunhão com Cristo que abriu mão com facilidade da riqueza mundana para se apoderar de algo muito mais valioso. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Entendo Zaqueu. A história dele é a minha também. Há dias em que o cristão ateu dentro de mim se esquece do que é importante. Concentro-me no meu emprego, nas pessoas à minha volta, nas tarefas que tenho para realizar, nas coisas físicas que minha família necessita. Tenho primeiro de ficar muito quieto, depois dedicar minha total atenção a Deus. Oro, adoro, agradeço a Ele e peço sua direção. Leio suas palavras na Bíblia e o ouço falar comigo. Quando não foco o que é importante para mim, meu coração vagueia em direção às coisas deste mundo. Mais e maior, melhor, mais rápido. A maior parte das vezes para meus desejos egoístas. Mas quando permaneço próximo a meu Deus e Salvador, as coisas temporárias do mundo deixam de parecer tão reluzentes, porque Deus é mais do que suficiente. Por Jesus, em primeiro lugar, produz uma estranha satisfação, como Paulo explicou a Timóteo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Pessoas que perderam no mercado de ações tudo que levaram uma vida inteira para poupar podem dizer quanto a riqueza é fugaz e incerta. Mas Deus não quer só prover por nós. Deseja também que desfrutemos disso. Se você não acredita que isso seja verdade, eis sua tarefa. Compre tudo o que tiver condições financeiras de comprar. Não se negue nada que deseja. Viaje, acumule e estoque tudo o que sempre quis. Ganhe mais dinheiro. Sacrifique a família se for necessário. Chegue no fim da vida e se pergunte sinceramente se todas as suas posses o satisfizeram. Prometo que a resposta será um duro não. É triste, mas muitos já vivem e morrem assim. Pense no último bem que você desejou de verdade e comprou afinal. A sensação foi boa, não? Ainda é? E quanto ao bem anterior? E antes ainda? Quanto mais para trás você vai, menos preciosas essas coisas parecem. Qual o fim disso? Não tem. Eclesiastes 1:8 diz: Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O modelo do próximo ano está sempre à espera nos bastidores. E sempre haverá quem espere 90 dias para receber por menos valor que à vista. Quando aprendemos a confiar só em Deus, Ele é quem nos provê daquilo que importa e é duradouro. De repente, os bens materiais que um dia nos fascinaram não nos têm mais em suas garras como costumava ser. Em vez de encarar o que temos como algo que nos pertence, entender que está disponível para Deus e sua glória. E a você cabe desempenhar o papel mais legal dessa história. Então podemos seguir o próximo conselho que Paulo deu a Timóteo. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Vida que é vida de verdade. Basta. Tenho 42 anos. Passei a maior parte da minha vida adulta procurando adquirir segurança financeira, o que quer que isso signifique. Com 19 anos, comecei a adquirir pequenas propriedades baratas para alugar. Com 28 anos, Amy e eu vendemos todos esses imóveis de aluguel para darmos entrada em nossa casa e ainda ficamos com dinheiro sobrando. Edificando sobre essa fundação, sempre vivemos livres de dívidas e abaixo dos nossos recursos, a fim de poupar e investir para o futuro.
Sempre disse para mim mesmo que um dia, quando tivermos determinada soma guardada, então me sentirei seguro. No entanto, cada vez que atravessei essa linha imaginária de segurança, essa linha se moveu. O que antes parecia mais que suficiente, de repente não passava a sensação de bastar. Após muita oração e reflexão, entendi o que estava acontecendo. Depositando minha confiança no dinheiro em vez de depositá-la em Deus. Conversei com Amy sobre o assunto e ela concordou. Já temos o suficiente. Temos mais que o suficiente. Se não pudermos ser felizes com tudo isso, é porque há algo de muito errado e doentio conosco. Eis o mais surpreendente. Foi fácil pôr em prática. Quando o meu cristão ateu abriu mão das falsas promessas de prazeres mundanos, foi mais fácil buscar Deus. E, buscando Deus, passei a me sentir estranhamente satisfeito. Era o bastante. Quando os bens deixam de nos manter reféns, vimos o que tínhamos como instrumentos para ajudar as pessoas e glorificar a Deus. É lamentável, mas estávamos indo contra a natureza mais elementar da cultura norte-americana, até mesmo da cultura cristã norte-americana. Os norte-americanos não são conhecidos por serem sacrificialmente generosos. Na verdade, 21% dos membros constantes da igreja norte-americana não dão nada para suas igrejas, nem um único centavo. 71% dos cristãos contribuem com menos de 2% da renda. No entanto, a Bíblia é clara ao determinar que os cristãos são chamados a dar com generosidade, a fim de que não comecem a confiar no dinheiro até que ele se torne seu Deus. O Antigo Testamento ensina que deveríamos devolver 10% para Deus. Algumas pessoas argumentam contra o dízimo, afirmando tratar-se apenas de um mandamento do Antigo Testamento. Pesquisando no Novo Testamento, no entanto, descobrimos que Jesus confirmou o dízimo. Alguns fariseus se vangloriavam do dízimo que davam, e Jesus explicou que deveriam não só entregar o dízimo, como também não negligenciar outras questões importantes. Em Mateus 23, ele afirma: sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Ouvir que você deveria dar exatos 10% costuma provocar ataques involuntários. O quê? As pessoas exclamam aturdidas. Dar 10% significa que eu teria de reorganizar minha vida inteira. Exato, você precisa reorganizar sua vida em torno de Deus. Sacrificar alguma coisa e honrar a Deus com nosso dízimo nos lembra de que o estamos colocando em primeiro lugar em nossa vida, acima inclusive das nossas finanças. Dar o dízimo nos obriga a ter fé e precisamos ser fiéis naquilo que damos. A realidade é que muitos cristãos ateus ricos oferecem restos a um Deus santo. Se lhes sobra um pouco, depois de comprar tudo o que seu coração deseja, lançam algumas migalhas para Deus. Não estamos falando de equilibrar despesas e receitas, ou de lutar para comprar o uniforme da escola para as crianças. Estamos falando de uma casa maior, do terceiro carro e da quarta televisão. Estamos falando de plano de dados, cabo digital e fazer a maior parte das refeições fora de casa. Você talvez pense que o fenômeno é novo. Não é. No Antigo Testamento já havia quem fizesse a mesma coisa. Deus lhes mandou trazer os melhores cordeiros para sacrificar. Essas pessoas tiveram a mesma atitude que muitos têm hoje. Olharam para os seus melhores cordeiros, os mais estimados, e pensaram: este é valioso demais. É para o sacrifício mesmo. Vou dar um ruinzinho para Deus. Ele não se importará. Mas ele se importa sim. Deus diz em Malaquias 1:8, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Mas o cristão ateu se justifica. Claro, darei, desde que não diminua meu padrão de vida. Vivi tempo demais desse jeito. Em essência, ofertei na medida em que me era confortável,
certificando-me de que dar nunca exigisse fé real. Tanta gente hoje quer dar sem sacrificar nada. O rei Davi era o oposto. Um sujeito chamado Araúna ofereceu a Davi bois e madeira para um altar de sacrifícios ao Senhor. Mas Davi retrucou em 2 Samuel 24:24. Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Em outras palavras, quero sentir quando dou. Ofertar até doer. Nossa família chegou ao acordo de aumentar o percentual do que damos todos os anos. Em vez de ampliar nosso padrão de vida, estamos aumentando nosso padrão de doação. Resolvemos pôr isso em prática no Natal deste ano. Sentamo-nos com nossos filhos e propusemos um plano muito diferente da lista de desejos costumeira em que imperam os brinquedos, os jogos e as roupas da última moda e melhores. Perguntamos às crianças se considerariam a possibilidade de não dar nem receber presentes este ano. Em vez disso, doaríamos o que normalmente gastamos em apoio a um orfanato. A princípio, eles protestaram. Isso é loucura. Com delicadeza, Amy e eu procuramos lembrá-los de quanta coisa nós temos. Compartilhamos histórias reais sobre as terríveis condições desse orfanato em outro país. Depois de ouvir sobre as crianças que não têm nada, meus 6 filhos, que têm quase tudo, foram unânimes em votar felizes a favor dessa decisão. Creio que foi o melhor Natal que já tivemos. Esse princípio parece ser acolhido por meus filhos com naturalidade. Minha filha Ana vinha guardando dinheiro para comprar uma câmera digital. Ela pediu para realizar trabalhos extras e assim ganhar alguns dólares que a ajudassem a atingir seu objetivo. Uma tarde, enquanto selecionavam a correspondência, ela e Amy depararam com um pedido de dinheiro para a aquisição de Bíblias. Ana se sentiu profundamente incomodada com o fato de tanta gente não ter acesso à palavra de Deus. Mas ela continuou a pedir trabalho, de modo que lhe achávamos o que fazer por 50 centavos ou $1, presumindo que iria para a câmera. Vários dias depois, nossa filha de 10 anos nos apresentou $40 em notas de $1 e moedas de centavos. Resolvi que outras pessoas precisam de Bíblias mais do que eu de uma câmera. Podem mandar esse dinheiro para ajudá-las a conseguir suas Bíblias? Ana, tem certeza de que é isso que quer fazer com esse dinheiro? Perguntei. Ela sorriu. Claro, papai. Não é isso que significa ser cristão? Sinto um orgulho extraordinário dela. Estou tentando aprender com Ana e com minha esposa. Enquanto Deus ainda trabalha em mim, Amy, por sua vez, seria capaz de dar tudo o que tem sem se preocupar nem um pouquinho. Generosa desse jeito, fechamos um acordo relacionado com o orçamento para as doações que ela fará cada ano. Tem total liberdade para doar para onde quiser. Cada ano, em seu aniversário, ela recusa ganhar presentes e pede apenas um aumento em seu orçamento para as doações. Este ano senti Deus falando de fato ao meu coração para aumentar substancialmente seu orçamento. Quantia em minha cabeça me fez entrar em pânico e começar a suar frio. Dar tanto exigiria muita fé. Com 6 filhos, são muitos os aparelhos dentários, carros, faculdades e festas de casamento em que pensar. Argumentei com Deus. Mas Deus, se a deixasse doar tanto assim, eu teria de confiar no Senhor para cuidar do meu futuro. Assim que acabei de dizer isso, percebi que Deus me encurralara. Eram 23h30 do dia do aniversário de Amy. Faltava apenas 30 minutos para seu dia acabar. Cedi. Levantei da cama, preenchi um cheque simbólico e o apresentei a ela como seu novo orçamento para doações. Foi um momento santo. A alegria da oferta sacrificial. Juntamente com seu coração generoso, outro dos dons de Amy é que ela faz o que for preciso para manter a família saudável. Para minha infelicidade, ela nos fez adotar uma dieta praticamente vegetariana, o que me fez experimentar um sério caso de privação de carne.
Não me importa de verdade se carne vermelha não me faz bem. Ela é gostosa. O ocasional bife ou sanduíche suculento de hambúrguer com queijo me faz sentir perto de Deus. Conheço alguns sujeitos que saem da cidade para beber cerveja ou correr atrás de mulher. Não eu. Eu me esgueiro para conseguir comer um bom pedaço de lombo de vaca de uns 400 gramas. Há pouco tempo viajei para Tegucigalpa, Honduras, com nossa igreja, a fim de ajudar a construir casas para pessoas necessitadas. O intérprete levou nossos líderes à casa de uma mãe solteira. Chamar aquilo de casa é, na verdade, um exagero. Mal se podia considerá-la uma choupana, construída basicamente de papelão. 5 pessoas viviam no espaço do tamanho aproximado do closet do nosso quarto maior. Tinha o chão sujo, nada de água encanada e um buraco no quintal para quem quisesse defecar. O lugar era tão imundo que fiquei nervoso quando a doce senhora nos serviu o almoço. Com um sorriso caloroso e mais abraços do que estou acostumado, ela colocou uma espécie de carne na minha frente. Não querendo insultá-la, comi a substância parecida com carne, pedindo a proteção divina a cada mordida. Quando terminamos nossa refeição escassa, meu tradutor perguntou se eu notara que ninguém mais comera a carne. Depois que ele mencionou, apercebi-me da realidade. Todos os outros pratos tinham estado cobertos de feijões e tortilhas. Ele explicou, então, que alguém comentara com a mulher quanto eu gostava de carne. Lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto ele dizia que ela própria não gostava de carne e que guardara seu dinheiro durante meses para me abençoar com aquela refeição. Nós cristãos ateus somos escravos. A mulher hondurenha era verdadeiramente livre. Porque quem tem tão pouco parece ter muito. Porque quem tem tanto parece ter tão pouco do que de fato importa. Essa mulher que nada tinha se sacrificou para dar um presente a um sujeito que tinha tudo. Embora não possuísse nada do que buscamos todos os dias, tinha tudo o que nos falta: paz, satisfação e verdadeira alegria no Senhor. Eu daria todo o meu dinheiro para ser mais semelhante a ela.